Graças a Deus. Saúdo a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palma para Jesus bem alegre? Que bênção. Meus irmãos, agradeço o nosso Deus, o nosso Pai, pela vida, pela graça que o Senhor tem nos concedido, para nós estarmos mais um dia na presença de Deus. Louvo também o Senhor pela tua vida, por aqui estamos na casa de Deus, reunidos para prestarmos ao Senhor um culto racional. Meus irmãos, convido a todos que puderem, se coloque de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Peço a você que abra a tua Bíblia no quarto evangelho do Novo Testamento, que é o Evangelho de São João. Evangelho de São João, no capítulo de número 4. Graças a Deus. Grande é o Senhor. São João, capítulo de número 4. Aleluia. Todos acharam? Digo amém. Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu vou ler a partir do verso de número 1, que diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Amém? Meus irmãos, vamos orar, vamos apresentar a Deus a palavra. Peça para que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno e poderoso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, neste momento, meu Deus maravilhoso da oração, nós nos colocamos, ó Pai, mais uma vez diante de Ti, exaltando, meu Deus, bendizendo o Teu santo nome, Lacamaçobia, Candarábia, Surimicanta, Labaia. Senhor meu Pai, Tu conheces as nossas limitações e necessidades, meu Pai. Atenta agora, Senhor, para o meu coração, o coração da Tua igreja, dos ouvintes, dos que estão perto, aos que estão longe. Meu Deus, conceda o milagre, a vitória, a libertação, meu Pai, para que o Teu nome, meu Deus, ele venha a ser exaltado, glorificado, Senhor. Ó Deus poderoso, tira todo impedimento, toda barreira, toda dúvida. Meu Pai, abre a porta do coração do Teu filho, da Tua filha. Permita, meu Deus, que a Tua palavra, ela venha adentrar no profundo da alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus, amém. Assentai-vos, meus irmãos. Dê mais uma salva de palma para Jesus com alegria. Glória a Deus. Igreja, peço por favor a tua atenção, sua reverência, à santa palavra de Deus. Nós estamos aqui diante de uma palavra poderosa, uma palavra gloriosa, que é a palavra de Deus. E como eu disse, tenho certeza que o Senhor tem uma mensagem para nós nessa noite.
E, meus irmãos, é interessante, né, para nós entendermos aqui essa situação da palavra que o Senhor nos mostra, lá no segundo livro de Reis, no capítulo de número 17, lá do verso 28 até o verso 34, a palavra de Deus nos mostra lá o motivo, como que se originou o povo samaritano. E o povo samaritano se originou de uma maneira que é um pouco interessante, porque Israel, né, que era o povo de Deus, Samaria, sua capital, e no decorrer das décadas, dos séculos, a Bíblia vai mostrar para nós que, como já foi até falado aqui no princípio, o povo de Israel começou a se distanciar da presença de Deus, né, começou a desobedecer a Deus, e assim eles começaram a servir outros deuses. E o Senhor usava os seus servos, os profetas, né, sempre falando, porque o Senhor fala em Amós, no capítulo 3, que Deus, ele não fará nada, né, antes de avisar os seus servos, os profetas. E então Deus, ele avisa, né, por muito tempo, Deus, ele avisa o povo de Israel que se eles não se convertessem, se eles não se achegassem a Deus, se eles não permanecessem fiel a Deus, o Senhor ia permitir a extinção desse povo, Deus ia permitir que ia acabar a nação deles, enfim. E eles não davam ouvido, né? Sabe aquele, até interessante a gente falar, aquele pai que o filho está aprontando, e o pai diz para o filho, para com isso, eu vou te pegar. Fala 2, 3, 4, 5... E o ouvido do filho até calejou de ouvir aquilo, e amanhã o filho cresce, em vez do pai pegar ele que pega o pai. E assim estava Israel, né, achando que Deus, porque falou, Deus não ia cumprir, Deus não ia fazer nada. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos lembrar e ter na nossa mente, que Deus, ele é justo. Deus não tem o culpado por inocente. E uma coisa que a Bíblia mostra para nós, uma palavra chamada longanimidade, que a longanimidade, de uma forma geral, no contexto, é um dos atributos de Deus. E ser longânimo não quer dizer que Deus, ele sendo longânimo, não quer dizer que Deus esqueceu. Deus, ele sendo longânimo, não é que dizer que Deus está concordando. Deus sendo longânimo não é dizer que Deus, ele está aceitando aquilo que as pessoas estão dizendo e que Deus nada vai fazer. Quando fala longanimidade, né, fala o poder que Deus tem para punir o pecador, para punir o pecado no seu tempo, né, não no tempo da pessoa, mas no tempo de Deus. Então, isso dá a nós entender que Deus vai falando, e Deus ser longânimo, Deus está dando tempo para que haja arrependimento no coração do pecador, para que ele não venha sofrer as penalidades, que ele não venha sofrer o juízo de Deus sobre ele. Então muitas pessoas olham para a longanimidade de Deus e acham que Deus é aliado, acha que Deus está aceitando, acha que Deus está caminhando com ele, e que Deus acha, e a pessoa acha que Deus nada vai fazer. Se engana quem pensa assim. Hoje o mundo que nós vivemos é dessa maneira. As pessoas estão aí virando no avesso, estão aprontando de toda maneira. Não, Deus nada faz. O pastor é louco de pregar que a ira de Deus, que não sei o quê. Enfim, amados, hoje conversando com o irmão lá de Santa Cruz de la Serra, da Bolívia, eu dizia a ele que no capítulo 3 de Eclesiastes, há uma palavra que vai ao nosso encontro, que a Bíblia diz que há um tempo para todo o propósito embaixo do céu, em cima na terra. Há um tempo para tudo nessa vida. Então nós não podemos esquecer, tem o tempo para nós pecar, desobedecer, mas vai haver o tempo que nós vamos ter que dar conta e que nós vamos ser punidos por aquilo que nós fizemos. Nós precisamos entender isso. Tudo tem um tempo. E o que acontece? Chegou um dia que Deus levantou o rei da Síria. Com grande ira, o rei da Síria tomou
Samaria, pegou o povo de Israel e levou cativo, acabou com todo mundo, levou embora. E Samaria ficou vazia. O que ele fez? Ele invadiu outras nações, várias nações, e todas ele vencia. E aquele povo que ele tomou das outras nações, ele colocou para viver em Samaria. Então o povo que nasceu em Samaria, que não era judeu, né, que era povo de outras nações que ali foram viver e nasceram seus filhos, aqueles que ali nasceram foram tidos como os samaritanos, onde os judeus tinham ira, tinham ódio, porque eles tiveram esse título de samaritano. E aqui então entra a palavra que nós estamos a falar nessa noite. A Bíblia vai mostrar para nós que Jesus, ele deixa a Judéia e Jesus então ele vai para Galiléia. E veja que a Bíblia diz que para Jesus ir, ele saindo da Judéia para ir para Galiléia, era necessário. Uma coisa que necessária é uma coisa que é precisa, é uma coisa que não tem outra opção. Eu tenho que ir, eu preciso passar. Eu tenho um objetivo ali, eu tenho algo para realizar naquele lugar. Então era necessário o Senhor ele passar por Samaria ou por Samaria. Jesus precisava passar ali. Alguém poderia olhar e falar, pastor, mas Jesus não podia trasladar, Jesus não podia aparecer do outro lado e não precisa. Sim, meus irmãos, Jesus pode qualquer coisa, ele não podia, ele pode qualquer coisa. Para ele tudo é possível. Mas o Senhor, Jesus, ele sabia que havia um jugo. Jesus, ele sabia que havia uma corrente, um cadeado preso sobre um povo, aonde Jesus ele não queria ver discernimento. Jesus, aliás, onde Jesus ele não queria ver desigualdade. Jesus não queria ver um melhor do que o outro. Jesus ele queria quebrar aquela corrente que impedia a aliança do samaritano com o povo judeu. Jesus queria quebrar esse jugo. Então Jesus agora ele vai passar por Samaria. E a Bíblia diz para nós que quando ele chega ali, havia uma cidade chamada Sicar. E veja que na cidade de Sicar havia ali como que pode, né? Dando no pé. Veja bem, havia ali na cidade de Sicar, a Bíblia vai mostrar para nós que havia uma fonte, a fonte de Jacó, que estava naquele lugar. E veja, meus irmãos, que muitas pessoas que moravam em Samaria, os samaritanos, eles iam até aquele lugar, até Sicar, ali, geralmente na hora sexta. E qual era a hora sexta? A hora sexta para nós é 6 horas da manhã, né? Que o nosso dia começa à meia-noite, 0 hora, e assim a hora sexta seria 6 da manhã. Já o calendário dos judeus, o primeiro dia, a primeira hora do dia é 6 horas da manhã. Então 6 horas da manhã começa o dia do judeu. O nosso é meia-noite, deles é 6 horas. Então a sexta hora do dia era meio-dia, ou a hora sexta era meio-dia. Ou seja, era a hora do sol rachando, a hora do sol na sua força máxima. Louvado seja o nome do Senhor. E as mulheres então, elas iam na primeira hora para buscar água, para levar para sua casa, que não havia água encanada, então tinha que pegar naquela fonte. E por volta da hora sexta, por volta do meio-dia, uma mulher, que a Bíblia não relata o nome, chamada mulher samaritana, que essa mulher era uma mulher que a Bíblia vai mostrar posteriormente que ela havia tido vários maridos, vários homens. Então podemos caracterizá-la como uma mulher prostituta, uma mulher adúltera. Vamos falar dessa forma. E o que ocorre? Ela ia no horário à parte, ela ia na hora do sol mais quente. Por quê? Porque as outras iam de manhã. E uma mulher normal, uma dona de casa, uma esposa, elas não se associavam com uma mulher no nível dessa mulher.
né? Era totalmente distinta. As mulheres puras para cá e as pecadoras para cá. Então, quando chega próximo de meio-dia, Jesus ele está passando por ali. Os discípulos vão até a cidade para comprar algum alimento. E Jesus, então, ele chega ali na fonte de Jacó, pois Jesus já estava cansado do caminho. E a Bíblia diz que Jesus ele assenta junto à fonte. Certamente tinha, né, ao redor ali aquele anel de pedra, ao redor da fonte, o poço fundo, né, a cisterna funda. Certamente Jesus ele senta ali, num belo sol, sei lá se tinha alguma árvore ao redor, a Bíblia não diz, mas só diz que Jesus senta ao redor. E os discípulos vão embora. Igreja, deixa eu dizer uma coisa. Tudo que Jesus fazia tinha um motivo. Jesus não fazia nada por acaso. Tudo que Jesus fazia tinha um motivo. E aqui nesse texto, a Bíblia vai mostrar para nós que são poucas as vezes que Jesus ele pede alguma coisa para alguém. São poucas as vezes. Jesus não pedia muita coisa. E a palavra do Senhor mostra no verso 7 que essa mulher chega ali para tirar água, essa mulher samaritana. Quando ela chega para tirar água, Jesus então vai pedir para aquela mulher: dai-me de beber. Jesus pede água para aquela mulher. Como eu disse que é uma das poucas vezes que Jesus pede. Em outra situação, quando Jesus ele ressuscita, lá no capítulo 20, 21 do Evangelho de João, lá no final, a Bíblia mostra para nós que Jesus, quando ele ressuscita, os discípulos estão em casa, estão trancados, com medo, né? Os 10 discípulos estão ali, os 11 estão ali com medo, 11, os 10, né? Judas havia sido morto, Tomé não estava em casa, então estavam os 10. E Jesus ele entra, diz: Pai seja convosco, receba o meu espírito. E Jesus vai conversar com aquele povo, com os discípulos, e Jesus vai pedir para eles: vocês têm algo de comer? Jesus pede alguma coisa de comer. Então o que eles vão dar para Jesus? Eles vão dar peixe, eles vão dar mel, e Jesus então come, e ele vai dizer: tá vendo? Sou eu. O espírito ele não come, eu estou comendo. Jesus comia peixe, Jesus comia mel. Então, para que os discípulos tivessem certeza que era ele que morreu, ressuscitou e estava ali em pessoa. Então Jesus pede aqui. Quando Jesus ressuscita, também, quando os discípulos saem do barco, e Jesus está na areia, Jesus pergunta para eles: tem alguma coisa de comer? Eles vão dizer para Jesus que eles não haviam pescado nada. Então Jesus vai ordenar que eles voltem ao mar profundo e lance a rede à direita do barco, para que eles pudessem pegar alguma coisa. Eles pegam. Outra ocasião, Jesus está no deserto com a multidão. Ele vai dispensar o povo. Antes ele pergunta para os discípulos: tem de alguma coisa para comer? Porque nós não podemos dispensar a multidão do jeito que está. Então são mais ou menos essas passagens que Jesus ele pergunta alguma coisa acerca, para alguém, na verdade, atendê-lo na sua necessidade. Ou mesmo que não fosse para ele, mas ele pergunta, ele está precisando de uma ajuda. E aqui então, quando ele pergunta para a mulher: dá-me de beber, faz a gente olhar um pouco aqui mais à frente, um pouquinho só, alguns capítulos à frente. Quando Jesus ele está em Jerusalém, naquela festa grande, onde havia multidão em Jerusalém, quando Jesus ele vai no lugar de destaque, Jesus ele dá um brado, Jesus ele grita bem alto e diz para aquele povo: quem tem sede, venha a mim e beba. Por quê? Porque Jesus estava mostrando para aquele povo que ele era a fonte inesgotável da água viva.
Ele é a fonte das águas. Então ele está falando, quem tem sede, vem a mim e beba. A palavra de Deus mostra para nós no livro dos profetas maiores, que um dia o Senhor falou, olha, esse meu povo estão fazendo loucuras na terra, estão trocando a fonte das águas vivas por cisternas rotas ou por fonte seca. Então o povo de Deus estava trocando a fonte das águas por fonte seca. Por quê? Porque eles estavam deixando Deus, que é a fonte das águas, que é o promissor de todas as coisas, para servir os deuses que não existem e que nada podia fazer, nem por eles, quanto mais para o povo. Então o Senhor está falando que o povo estava fazendo loucura, cometendo loucura na terra. Igreja, eu olho para essa expressão, ou para essa verdade, e nós observamos hoje, acho que foi hoje ou ontem, eu comentava com a minha querida esposa, dizendo a ela que às vezes é difícil entender como que pessoas cultas, pessoa que estuda, pessoa sábia, pessoas às vezes poliglota, pessoas que fez várias faculdades, pessoa sábia, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que frequentam uma determinada igreja, e essa pessoa então, ela sai em procissão, carregando ídolo, ou junto com ídolo, com vela na mão, na sua casa, altar ou altares, coloca ali vela, cachaça, água, flor, dinheiro, carregando um Deus pendurado no seu tórax, na sua bolsa, na sua carteira, no seu carro. Outros colocam lá na porta, na parede, no muro de casa, uma imagem. Pastor, você tem alguma coisa contra? Não. O que eu tenho, assim, o que eu não consigo entender, espero um dia entender, como que nós lemos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia, eu estou dizendo todo mundo, tanto pessoas cristãs como pessoas católicas, né, evangélicas, pessoas de forma geral, tem a Bíblia, lê a palavra de Deus, tem noção do que é feito por Deus e o que é feito pelo homem, e pratica uma loucura de adorar o ídolo, madeira, gesso, pedra, ouro, prata, algo que é feito pela mão do homem, que o próprio Deus fala na Bíblia, que tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, e fôlego de vida algum, espírito de vida algum, adentro da imagem de escultura. Aí o Senhor Deus diz, torne-se iguais à imagem de escultura, todos aqueles que fabricam e todos aqueles que adoram imagem de escultura. Então, se a imagem de escultura é algo como isso aqui, então quem fabrica e quem adora, para Deus é a mesma coisa. Depois, aqueles que são sábios, os teólogos, diz, ou faz uma faixa, gratidão ao santo fulano de tal, pela bênção alcançada. Eu pergunto, o que ele está querendo dizer e para quem? Se aquele ídolo é isso e ele também é isso, porque ele adora. A boca dele não fala, o ouvido não ouve, o olho não vê, a mão não apalpa e nem o pé não anda. Para Deus é a mesma coisa. Então, é bênção alcançada de quem para quem? Isso chama-se cegueira espiritual. Porque se não tivesse na Bíblia, fosse uma ideia, fosse algo sugerido, fosse uma filosofia, alguém que tentasse pôr isso na mente das pessoas, a gente ia dizer, não, de fato, não existe na Bíblia, mas a Bíblia está sim
de base falando acerca disso. Então o povo de Israel, infelizmente, entrou nessa cilada, nesse laço, e caiu na mão do diabo, caiu no laço do diabo. E quando o homem faz isso, quando a pessoa faz isso, ele só tem a perder. Não pensa você que é adorador de ídolo, que as coisas vão continuar bem para você, não vai. Você que adora ídolo, você é perturbado. Você que adora ídolo, você não tem paz. Você que adora ídolo, eu aprendi que todo ídolo tem um espaço dentro onde o diabo entra para poder ouvir o que você fala, para ver a tua necessidade que você expressa, para ele trabalhar contra a tua vida, contra a tua família. Uma própria macumbeira disse dessa maneira, hoje ela se converteu, mas ela disse que todo ídolo tem um espaço para que o diabo entre dentro, para ouvir o que as pessoas falam. Não o que ele vai falar para as pessoas, o que as pessoas falam para ele agir. Não a favor, mas contra. Então é um pecado muito grande a pessoa adorar ídolo. É um pecado muito grande. Se você quer adorar alguma coisa, adore a Deus. Os Salmos de número 50, o verso de número 6, o salmista escreveu dizendo: todos quanto tem fôlego, adorem ao Senhor, louvem ao Senhor, enfim, faça para Deus. Todos que têm fôlego, adore única e exclusivamente a Deus. Meus irmãos, eu vivi muito tempo nesse mundo, mas não servi a Deus. Vivia no mundo, servi o mundo, é óbvio, a gente serve a Deus ou serve o diabo, mas eu nunca tive desejo, prazer por imagem de escultura. Sempre eu olhava para a imagem de escultura, eu tinha nojo. Acho que já o próprio Deus que colocar para mim era como se fosse um pedaço de sabão. Sabe aquele sabão que tinha de primeiro, sabão Rio, parecia doce de goiaba? Sei lá, eu olhava para a imagem de escultura, parece que eu via aquilo. Para mim é a coisa mais horrível que tinha. Sempre, toda a vida, eu nunca dei crédito para isso, nunca gostei. Mesmo no mundo, hoje servindo a Deus, acho que já era um trabalhar de Deus, um particular. Na minha vida, acho que Deus só deixou abrir tua mente para você não voltar para essas coisas. Mas enfim, veja que então Jesus, ele naquela fonte, Jesus ele pede para aquela mulher: dá-me de beber. E a Bíblia vai mostrar para nós que a mulher, que era samaritana, quando ouve Jesus falar isso, ela sabe que Jesus é judeu, pela veste de Jesus, pela forma dele falar, ela vai olhar para Jesus e vai dizer: como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí abre aspas, abre o parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, fecha parênteses. Não havia diálogo, não tinha comunicação, não havia negócio, não tinha paz entre judeu e samaritano. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz: eu quero que você me dê de beber. Ué, pastor, mas o senhor não acabou de falar que Jesus é a fonte das águas? Meus irmãos, eu também disse, talvez a gente esqueceu, que tudo que Jesus fez, ou ele fazia, tudo que Jesus faz até hoje tem um propósito. Tem um propósito específico. A tua vinda aqui, nessa noite, tem um propósito específico. Você que está ouvindo essa pregação, e não importa onde esteja, Deus tem um propósito específico na tua vida, que você pode não entender, não compreender hoje. Ah, por que eu estou ouvindo essa pregação? Por que eu estou ouvindo isso aqui? Eu não acredito nisso. Mas eu quero dizer que Deus tem um propósito na tua vida. Você vai entender o propósito de Deus. Sabe por quê? Primeiro, o apóstolo São Paulo, aqui em Romanos, né, mais 2 livros à frente, o apóstolo São Paulo, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós não vamos ter fé fazendo qualquer outra coisa que não seja ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa vida ela é esquadrinhada, ela começa a ser balizada por aquilo que nós estamos ouvindo. E então as coisas vão começar a mudar na nossa vida pelo poder da palavra de Deus.
Veja, quando você ouve um louvor, talvez nunca ouviu, a melodia, a letra, vai mexer com você. Você vai ouvir uma, você vai ouvir duas, você vai ouvir três, você vai querer ouvir de novo, mas outro tipo e outro tipo. Daqui a pouco você vai começar a ouvir uma oração, daqui a pouco você vai começar a ouvir uma pregação, daqui a pouco você vai falar: onde será que tem uma igreja evangélica? Eu quero ir lá para ver. Quando eu fui morar com a minha esposa, antes de casar, nós só morar junto. Chegava do trabalho, ela chegava, e a gente ia agilizar as coisas, dividir as coisas para fazer, lá em São Paulo, e aí a gente ligava o rádio, daqui a pouco a gente achava a rádio com o pastor pregando. O pastor, acho que alguém já ouviu falar, talvez sim ou não, João Ribe Palharim, que era da igreja Comunidade Paz e Vida, onde nós congregamos na década de 90, desde 97, 2000, mais ou menos, 2001. E aí então a gente começou a ouvir a rádio, ele falando, pregando, a gente ouvia louvor e aquela coisa, e começou a mexer assim com a gente. Aí eu falei: vamos qualquer dia nessa igreja visitar? Falou: vamos. Isso. Aí lá no metrô Tietê, lá no centro de São Paulo, vamos lá. Aí nós fomos na sede nacional para ouvir. Aí ouviu, acho que 2, 3 vezes que ela foi, ela levantou a mão. Não, sem dúvida, mas ela se uniu lá. E depois a irmã dela, e assim foi. Eu falei: meu Deus, que coisa tremenda. E a gente ouvia o louvor, chorava a palavra, e aquela coisa linda. E aquele meu famoso testemunho, que todo mundo sabe. Eu ia levantar a mão para aceitar Jesus, o cão: ué, você vai aceitar Jesus? Aquela garrafa de vinho lá que você tem lá. Eu: é mesmo, como que eu vou ser crente com vinho em casa? E vai daqui, vai dali, outro domingo, mesma coisa, outro domingo, mesma coisa, até que chegou um dia que eu levantei minha mão, o Senhor Jesus levantou minha mão, esticou minha mão, eu aceitei Jesus. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. Talvez você ouve um louvor, puxa que bonita essa canção. Você ouve uma oração, você ouve uma pregação, e aquilo marca o teu coração. Aquilo faz um divisor na tua vida. E você acha que aquilo é por acaso. Daqui a pouco você está batendo o pé, daqui a pouco você começa a assoviar, daqui a pouco você começa a cantar parte daquela melodia. Quando você vê, você está louvando, daqui a pouco você está dentro da igreja. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra daquilo que é de Deus, o louvor que fala de Deus, a mensagem que fala de Deus, a oração que está falando de Deus. Então isso fortalece a nossa vida. Por isso que o crente, sempre ele está ouvindo louvor, sempre o crente está ouvindo uma pregação, sempre o crente ele está ouvindo oração em casa, está orando. Por quê? Porque isso vai fortalecendo ele, isso vai fortalecer, é um alimento para a alma do crente. O crente que não coloca louvor, o crente que não ouve oração, o crente que não ora, que não ouve pregação, o crente que não vem para a igreja, desculpa falar, a alma dele, se brincar, já está se arrastando, né? Nem de pé mais está, nem de joelho, já está arrastando, porque a alma precisa ser alimentada, ela precisa ser fortalecida. Então a partir de hoje comece, coloque louvor na tua casa, coloque oração na tua casa, coloque pregação na tua casa. Pastor, mas como que eu vou achar? Por exemplo, tem o nosso canal, não sou o melhor pregador do mundo, o melhor orador, mas tem lá quase 600 pregações e oração. Nosso canal no YouTube, dá para você ouvir toda a vida, oração, pregação, demais, uma bênção. Então você pode compartilhar, eu tenho certeza que vai ser bênção, que vai aumentar a fé das pessoas, como também a tua. E veja, olhando aqui para a palavra, que havia uma barreira, e Jesus ele parou ali para quebrar aquela barreira. Quando ele pede água, quando a mulher diz: espera aí, tu és judeu, eu sou samaritana, que negócio é esse? A gente não tem conversa, a gente não tem diálogo, não tem associação entre nós. Vocês são óleo, nós somos água, não tem como se associar. Então, o que vai acontecer? Jesus, no tocante àquela mulher disser dessa maneira, Jesus vai olhar para ela e vai dizer: mulher,
Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha o que Jesus fala para a mulher: Senhor, tu és judeu, sou samaritana, não tem conversa entre nós. Então Jesus diz: se tu conheceras o dom de Deus. Que dom é esse? O dom da vida. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele lhe daria água viva. Então Jesus, ele quer se apresentar àquela mulher. Jesus quer mostrar para a mulher samaritana que ele é a fonte das águas. Que se aquela mulher soubesse quem é ele, se aquela mulher abrisse o seu coração, se aquela mulher fizesse um pedido a ele, pedindo que ele desse da água que ele tem, ela iria beber água viva, porque ele é a fonte da água viva. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira que a mulher olha para ele, ela não está entendendo aí no mistério. No versículo de número 11, ela vai dizer para Jesus: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, pois aonde tens a água viva? Veja que uma única palavra de Jesus quebrou a barreira, e aquela mulher começa a dialogar com Jesus. Certamente ela dá uma volta ao redor da fonte, olha ao redor de Jesus, olha para o alto, olha nele de uma forma geral. Talvez procura se havia ali algum animal com água pendurada, alguma coisa. E ela então, depois de fazer aquela análise visual, analítica, ela vai dizer: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tu tens a água viva? Veja, isso mostra para nós o quê? Que um pouquinho que Jesus falou, a propaganda que Jesus fez, ela se interessa. E ela agora interessa e ela quer ver. Ela quer participar. Ela quer ver o que é água viva. E ela continua dizendo para Jesus: Senhor, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele mesmo, ou ele próprio, da fonte, como também os seus filhos, como também o seu gado? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que bebeu do próprio poço, os seus filhos, seus gado, enfim, tu és maior do que ele? Louvado seja Deus. Igreja, Jesus, ele é perito em quebrar coração de pedra. Você pode olhar para a tua vida: eu não converso com meu pai. Jesus vai quebrar teu coração, você vai conversar com ele. Eu não converso com a minha mãe. Jesus vai quebrar o teu coração, você vai conversar com ela. Eu não converso com os meus filhos, quase impossível, mas Jesus vai quebrar o coração, você vai conversar com ele. Eu não converso com os meus pais, Jesus vai quebrar o teu coração. Meus irmãos, uma coisa que é indigna, uma coisa que é difícil da gente entender, é uma pessoa que se diz cristão, seguidor de Cristo, e tem o coração duro para com o seu próximo. É a pessoa que diz: eu amo Deus, e olha para o irmão e diz: eu te odeio. Eu te pergunto, que tipo de crente é esse? Pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, você está enganado, você não é crente não, você é servo do diabo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amor, ele suporta tudo. Então nós não podemos dizer: ah, meu Deus, como eu te amo, o senhor não sabe o quanto que eu te amo.
Aí alguém fala, fulano, não sei o quê, eu te odeio. É difícil a gente falar dessa maneira, mas a gente tem que falar. O nosso ouvido precisa ser aberto. A gente precisa refletir. Aqui na primeira epístola universal do Evangelho de São João, Evangelho de São João, capítulo 5, o verso 3, por exemplo. Ele diz assim, olha, primeira epístola universal de São João, lá no fim da Bíblia, capítulo 5, verso 3. Aliás, capítulo 4, verso 20 primeiro. 4, 20. Diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Então, peraí, coloque, é mentiroso, ponto final. Então, se ele está dizendo que se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Então, João está dizendo que mentiroso, todo mentiroso ele tem o pai. E João mesmo fala no evangelho que nós estamos lendo o capítulo 4, lá no capítulo 8, no verso 44, ele diz que o diabo, ele é o mentiroso e ele é o pai da mentira. Então, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Então é o que eu estou dizendo. A pessoa que diz, eu amo Deus, e diz para a pessoa, eu te odeio, então esse é o mentiroso. E como eu disse, você que é crente, que odeia o teu irmão, você é filho do diabo, você não é filho de Deus. Por quê? Porque você está se tornando mentiroso. Nós não temos que odiar ninguém. Nós não temos que odiar. Nós temos que amar. Sabe por quê? Porque em Romanos capítulo 5, verso 5, o apóstolo São Paulo diz, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos fora dado. Então, se nós amamos, se há amor em nós, não pode ter ódio. É como óleo e água, não cabe no mesmo espaço, não cabe no mesmo grupo. É o grupo de amor ou é grupo de ódio no mesmo lugar, não pode. Então ele continua, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É uma pergunta que ele faz. Como que você diz que ama a Deus se você não está vendo Deus? E o teu irmão que você vê, você odeia. Às vezes tem alguém sábio, aquele sábio que adora imagem de esculturas, talvez saiba a resposta disso aqui. O verso 21 diz, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Está vendo? Isso é o mandamento de Deus, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E no capítulo 5, no verso 3, ele diz assim, ó, capítulo 5, verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, o amor de Deus é que nós guardemos os mandamentos dele, e os seus mandamentos não são pesados. O verso 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amados, então, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, Jesus ele veio para mudar essa situação. Ele veio para tirar o ódio e colocar o amor. Ele veio para tirar a ira, para colocar a paz. Jesus veio para mudar a história.
Os discípulos de Jesus, eles ficaram indignados, porque Roma exercia poder sobre o povo judeu. Jesus veio como rei dos judeus. Logo, os judeus acreditavam que Jesus ia fazer uma manifestação contra Roma, que Jesus ia se opor contra Roma, ia matar César, enfim, e Jesus ia tomar o poder pela força. E a forma que Jesus veio tomar os corações pelo amor, não é pela espada. Porque Jesus disse que aquele que sacar da espada, pela espada vai morrer. Então Jesus veio para salvar todos os pecadores, independente de qual seja, inclusive eu, inclusive você. Jesus veio para salvar. E Jesus aqui eu vejo que o coração dessa mulher começa a quebrar. O coração dessa mulher começa a romper, começa a rachar, igual aquela pedra. Quando você vai batendo, daqui a pouco começa a rachar. Eu vejo o coração dessa mulher rachando. Cada pergunta que Jesus faz, cada resposta, com interesse, com vontade de ver, de tocar, de beber, a gente mostra Jesus vencendo, quebrando aquele coração. Os paradigmas são rompidos. E detalhe, Jesus vai dizer para aquela mulher, no verso 13, Jesus olha para a mulher, aponta para a fonte e diz assim: mulher, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Não é? Tu não vem todo dia aqui buscar? Todo dia tu bebe, tu tem sede, tu bebe, tu tem sede. Ela não mata a tua sede. Todo dia você tem que beber. E a mulher, olha, é mesmo, nesse sol escaldante, tantos quilômetros, nesse calor, humilhação. Aí Jesus no verso 14 diz para ela, mas, Jesus está falando que tem uma solução. Jesus está dizendo que há uma porta aberta, há uma mudança de cativeiro. Quando fala mas, então, você bebe dessa água todo dia, nesse calor, todo dia tu tem sede, não é brincadeira, eu imagino o que tu passa, mas, então a pessoa olha, mas o quê? Continua, diga, qual é a providência? Qual é a resposta? Qual é o novo caminho? O que tu tens para mim então, quando Jesus diz mais? Mas ele diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Louvado seja Deus. Olha que situação, era tudo que a mulher precisava ouvir, era tudo que ela queria ouvir. Olha, mulher, deixa eu simplificar. A tua vida é uma vida de indas e vindas, todo dia mesmice, sacrifício, peleja, luta, sol escaldante, é uma vida de repetibilidade, todo dia a mesma coisa. Senhor, isso nunca vai mudar, até quando? Então Jesus diz para ela, olha, eu posso mudar a tua vida, eu posso mudar o teu caminho, eu posso te dar água, que essa água vai formar dentro de ti uma fonte, que vai jorrar, como ele diz aqui, para a vida eterna. Ou seja, eu vou satisfazer você de uma maneira que nunca mais tu necessitará dessa situação. Quando Jesus fala dessa maneira, a mulher diz, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela levanta as mãos para os céus, ela cai de joelho. Senhor, eu quero, me dá dessa água, Senhor. Sabe o que ela está dizendo?
Em outras palavras, Senhor, eu te aceito. Eu estou vendo que o Senhor é o meu libertador. Os paradigmas foram quebrados. As barreiras foram quebradas, as correntes foram quebradas. A gente não podia nem conversar, mas agora eu já quero que tu me dê algo. Eu já quero um sinal, eu quero que tu me marque para o resto da minha vida. Eu quero que a tua presença, Senhor, esteja sobre mim. Aquela mulher está levantando a mão, está se entregando a Jesus agora, desesperada, querendo daquela água, querendo beber, querendo ser transformada, querendo ser mudada. Ela não queria mais viver aquela vida, ela queria ser mudada, ela queria ser transformada. Deixa eu dizer uma coisa, antes de vir para a presença de Deus, vivi a vida do pecado, a vida do mundo, escravo pelo diabo, um capacho do cão lá em São Paulo. Chegou um dia que eu não suportava mais, não tinha mais jeito para mim. Sabe quando dá aquele desespero? Que talvez a única forma para você é morrer. Talvez morrer ajudaria, mas morrer sem Cristo, louco, tolo, é aquele que acha que as coisas estão difíceis e ele morrer vai melhorar. Se você estiver com Deus, certamente vai melhorar. Mas se você estiver sem Deus, é a pior loucura que tu vai fazer. Sabe o que eu fiz? No desespero da loucura da vida, não tinha nada para mim que estava bom. Eu olhei para minha mãe sempre foi crente. Eu olhei para minha mãe e falei: mãe, me diz para mim qual é uma igreja boa. Igreja boa? Falei: eu quero saber qual que é uma igreja boa. Uma igreja que prega a doutrina, uma igreja verdadeira, que não fica com esse negócio de balela, de dinheiro, de bênção, de vitória. Eu quero uma igreja rígida, uma igreja que tem compromisso com a palavra. Naquela época ela me disse: meu filho, eu só conheço a Deus é amor, que é desse jeito. Falei: a ela? Falou: é. Falei: então tá bom, então eu vou para essa igreja. Cansei da vida que eu vivo. Uma hora a gente cansa. Talvez você está aqui, dá a impressão que está tudo bem, mas o inimigo já sussurrou no teu ouvido várias vezes para você tirar a tua vida. Às vezes você já pensou: vou tirar minha vida, é melhor. É melhor, mas você tem que ter em mente que a Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa, se converta dos seus pecados e viva, porque o único que pode tirar a vida é só quem dá a vida, é só Deus. O diabo não dá vida para ninguém, ele é o ceifador de alma. O diabo veio para matar, veio para destruir. O diabo não veio para dar vida. Mas quem deu a vida para você que está aqui, que está ouvindo, é Jesus. Então só ele pode tirar. Pastor, estou desesperado, estou pensando em tirar minha vida. Não, pensa em dar a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus, porque ainda há esperança. Se você entregar a tua vida para Jesus, eu te garanto, como ele mudou a minha vida, a vida de muita gente aqui, a vida de muitos ouvintes, ele também vai mudar a tua vida, porque ele é especialista em fazer tudo novo. Como ele fez aqui na vida, está fazendo a vida da mulher samaritana aqui em questão, ele também pode fazer na tua vida. Ah, pastor, mas eu fui lá no centro, eu fui lá não sei na onde, e não sei o que, o Espírito lá se manifestou e disse que para mim não tem jeito, que para mim é só morte, não tem mais cura, eu não vou ter mais paz, e não sei o que, e não sei mais o que tem lá, diz que eu estou condenado, condenada. O diabo, ele é mentiroso. A Bíblia diz em João 8, quando ele é mentiroso, o pai da mentira. Se você acha que não tem jeito, faz um teste. Entrega a tua vida hoje para Jesus, abre a tua boca, confesse Jesus hoje como seu único suficiente Salvador, entrega a tua alma para Ele, abra o teu coração, diga: Senhor, faça morada na minha vida, eu não quero viver como eu estou vivendo mais, eu não consigo mais viver como eu estou vivendo, Senhor, eu te aceito. Levanta a tua mão, aceita Jesus, dobra o teu joelho, confessa Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, pede para Ele escrever o teu nome no céu, no livro da vida, seja transformado, seja um novo homem, seja uma nova mulher, receba a vida, receba a fonte da água vida na tua vida hoje.
Labaçobe a candarábia, suribicanta, labracheia, não dá ouvido para o diabo, porque ele é mentiroso, não há verdade nele. Mas quando ela pede, já vou encerrar, quando ela pede para Jesus, quando ela diz para Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Quando ela fala para Jesus dessa maneira, Jesus vai olhar para a mulher e vai dizer: vai, chama o teu marido e vem cá. Opa, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus não quer que só ela beba da água. Jesus quer que o marido dela também beba. Já que o coração dela foi quebrado, agora então Jesus vai quebrar o coração do marido. Olha como Jesus trabalha. Por isso que eu te digo, Jesus só precisa de um. Pastor, na minha casa todo mundo está de cabeça para baixo, perna para o alto. Então se você está com a cabeça para cima, o pé para baixo, Jesus só precisa de você para desvirar o resto na tua casa que está ao contrário. Ele só precisa de um. Ele só precisa de um. Por intermédio de você, ele fará as coisas se encaixar no lugar. Pastor, não tem jeito. Para nós não, para ele tem. Olha o que a mulher vai dizer: não tenho marido. Quando Jesus manda ela chamar o marido, ela diz: não tenho marido. Jesus vai dizer: disseste bem, não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha, mulher, você teve 5. Teve 5 maridos. E o que tu tens agora não é teu. Então, pelo menos 6 homens. Situação, hein? Que vida, hein? Já pensou? 6. E Jesus diz que ainda não é o dela. Quando Jesus fala dessa maneira, ela olha para Jesus e diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Tu és profeta, ué? Nunca me viu primeira vez? Ó Jesus revelando: tu és profeta. Nunca me viu agora? Sabe que eu tive 5? Sabe que o que eu estou hoje não é meu? Estava traindo, né? Certamente ele era casado com outra pessoa. Então, Jesus, ouvindo aquela mulher, prestando atenção na forma dela expressar, ela vai dizer: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Só que Jesus vai dizer: mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus falando para ela: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha Jesus falando para ela, confrontando, dizendo: vocês adoram o que vocês não sabem, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus está dizendo para vocês: estão enganados. A salvação não vem da onde vocês acham, não é como vocês pensam. A salvação vem por intermédio de nós, por intermédio do meu povo, por intermédio de mim. E veja, mas Jesus dizendo: a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus está dizendo: olha, não é lá em Jerusalém, não é no Monte Refidim, não é no sei. Jesus está dizendo: Deus é espírito, e todos os que adorem a Deus devem adorar Ele em espírito e em verdade, independente de onde esteja. Que coisa linda, né? Então eu não preciso ir lá em Jerusalém, eu não preciso ir lá, não, aonde você estiver, dobre o teu joelho agora, curve a tua cabeça,
Levante a tua mão ao céu, começa a adorar a Deus, começa a dar glória, começa a dar aleluia, começa a agradecer o Senhor pelo amor dele para com a tua vida, pela transformação que ele está fazendo no teu coração, na tua vida hoje, porque só ele pode mudar, só ele pode quebrar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Jesus quer ouvir o teu glória a Deus, o teu aleluia, Jesus quer ouvir a tua adoração. Mas veja, meus irmãos, que aquela mulher, eu já encerro, ela vai dizer para Jesus: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ele vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ele vem. Porém, quando ele vier, tudo ele vai nos anunciar. Então, Jesus olha para aquela mulher, Jesus diz: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus revela para ela: eu sou, e eu que falo contigo, mulher. Meus irmãos, se isso não é um privilégio, se isso não é um prazer, uma alegria, um gozo na vida de uma pessoa, não tem outra coisa para dizer. Ouvir o próprio Salvador cara a cara com a pessoa. E o que vai acontecer aqui? A Bíblia diz que a mulher, ela deixa o seu cântaro, ela deixa o seu vaso de água, ela foi à cidade e ela vai pregar para aqueles homens. Ela vai dizer assim, preste atenção no verso 29, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Olha a pregação dessa mulher. Ela vai na cidade de Samaria, ela começa a gritar, ela começa a falar para o povo, para os homens, para as pessoas: vinde, venham ver com os próprios olhos um homem que estará no poço de Sicar, lá na fonte de Jacó. Esse homem me disse tudo o que eu tenho feito sem me conhecer. Porventura, a propósito, não é este o Cristo Salvador? Então, igreja, é interessante que, por intermédio dessa mulher, toda a cidade de Samaria foi ter com Jesus. E detalhe, todo aquele povo aceitou Jesus. Aquela ira, aquele ódio, aquele rancor, aquela rixa, tudo aquilo que havia de séculos atrás, Jesus quebrou pelo poder da palavra. O ódio, a ira saiu, entrou o amor. Jesus diz que diante de Deus todos nós somos igual. Não tem branco, não tem negro, não tem amarelo, não tem vermelho, não tem baixo, não tem alto, não tem magro, não tem gordo. Todo mundo é igual diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E veja que aquela multidão, aquele povo, então foi salvo por intermédio de uma mulher. A cidade toda foi salva. Sabe o que isso quer dizer? Que você é um vaso escolhido para Deus. Você não sabia. Você é um vaso escolhido. Você que tem sofrido tanto nessa vida. Você tem até pensando em desanimar. Jesus diz para você: não desanima, porque essa palavra hoje foi ao teu coração. Jesus quer que você o aceite, que você o receba e que você o testemunhe aos teus, aos de perto, aos de longe, para que ele possa fazer a obra, para que ele possa salvar, libertar. Porque lá no capítulo 19, no verso 10 do Evangelho de São Lucas, o Senhor Jesus diz que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar todos aqueles que se havia perdido. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te fortaleça, te dê graça, e que a palavra de Deus possa permanecer no profundo do teu coração, da tua alma. Amém? As horas se foram, dê uma salva de palma bem alegre para Jesus, Jesus merece.